Rafael aqui, agora montando minha seleção do Brasileirão 2025. Eu vou explicar cada um dos jogadores que eu escolhi. No goleiro eu escolhi o Walter, eu poderia ter escolhido o Rossi, que fez uma temporada maravilhosa, mas eu escolhi o Walter porque o Mirassol é um time com menos poder de elenco e foi uma das melhores zagas. E o goleiro foi muito bem, o Walter tomou poucos gols, só tomou 3 em casa na última partida contra o Sub-20 do Flamengo. Ele fez uma ótima temporada. Em lateral direito eu escolhi o Samuel Xavier. Poderia ter escolhido o Paulo Henrique, mas por Fluminense, por ajudar o Fluminense a chegar na fase de grupos da Libertadores, ele para mim foi bem mais importante, jogou bem mais que o Paulo Henrique. Paulo Henrique errou em algumas partidas, Samuel Xavier errou muito pouco, então na engrenagem do Fluminense foi, foi, foi o melhor lateral para mim. A dupla de zaga foi Léo Pereira e Léo Ortiz, não tinha como escolher. A melhor zaga do Brasil, tomou poucos gols, foi praticamente perfeita. A zaga do Flamengo, a dupla de zaga do Flamengo, os dois foram muito bem. Então, Fabrício Bruno poderia ter escolhido, mas eu escolhi a dupla Léo. Na esquerda foi o Reinaldo, disparado o melhor lateral esquerdo do futebol do Campeonato Brasileiro. Foi o melhor jogador do Mirassol, que fez uma campanha histórica e ficou em quarto lugar. Fez, fez, fez um ótimo, surpreendentemente fez uma ótima temporada, então não tinha como não escolher. A dupla de volantes foi o Jorginho e o Danielzinho. O Jorginho porque quando ele chegou no Flamengo, ele mudou totalmente o meio de campo do Flamengo, aumentou muito a qualidade do meio de campo do Flamengo, melhorou um time que já era maravilhoso, então foi, foi disparado, é o disparado melhor volante em qualidade técnica do Brasil, então não tinha como escolher. O Danielzinho, a mesma coisa, foi importantíssimo na engrenagem do Mirassol, fez uma ótima temporada, foi, foi, foi o meio de campo do Mirassol foi muito importante, então eu escolhi ele. A dupla de meio de campo não tinha como não escolher, os dois melhores jogadores do junto com o Caio Jorge do Brasil do Campeonato Brasileiro esse ano. O Arrascaeta, que para mim foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E o Matheus Pereira, que são dois jogadores de qualidade técnica altíssima. Os dois melhores 10 do Brasil, então foi, foi, foi ajudou os times a serem muito bons ofensivamente, então não tinha como não escolher. A dupla de ataque foi Caio Jorge e Ryan. Ryan é um pouco polêmico, né? O Caio Jorge disparado o melhor centroavante, apesar de ter o Pedro do meu time, o Vitor Roque também, mas foi disparado o melhor centroavante, foi o artilheiro do campeonato, foi, foi, foi uma temporada maravilhosa. Desbancou o Gabigol, um jogador do tamanho do Gabigol de titular, tem, então não tinha como me escolher. E o Ryan eu escolhi porque foi para mim a surpresa do campeonato. Apesar do Vasco não ser não ter feito uma ótima campanha, ele foi para mim o melhor ponta do campeonato. Não teve ponta que jogou mais que ele. E se o Vasco se livrou do rebaixamento, se deve muito ao Ryan.
Então foi, foi, fez um ótimo campeonato e é surpresa do campeonato. Uma das poucas coisas que o Vasco teve de bom do campeonato. E o técnico eu escolhi o Rafael Ganaz, porque fez um trabalho com, com, com um elenco que não tinha muita qualidade no começo do campeonato, muitos jogadores, um elenco vasto. Fez o segundo, para mim, melhor trabalho do ano. O primeiro foi o Felipe Luiz. Poderia ter escolhido o Felipinho, mas o elenco do Flamengo disponibiliza mais qualidade. O Rafael Guanais chegou à quarta colocação, fez um ótimo trabalho e o segundo melhor trabalho do Brasil. Quem gostou, dá like, curte, comenta, compartilha e tamo junto.